Boa tarde a todos, todas, ao público numeroso, né, nesse final de semestre. Estamos muito felizes em receber Tristan Lulum, que é a volta, né, na terrinha. Tristan Lulum, para quem não conhece, ele é antropólogo, né, é especializado nas questões relacionadas à energia, ambiente e turismo. Né. Ele fez um doutorado aqui no Rio Grande, assim, a pesquisa do doutorado no Rio Grande do Norte, né? Sobretudo na questão do turismo e na região de Tidal do Sul, né? Fez pós-doutorado na Inglaterra, na França, sobre as questões da transição energética, né? Ponto de vista do patrimônio industrial, os imaginários técnicos e políticos, e antes de voltar para a Suíça para pesquisar as questões relacionadas com a energia na manutenção dos edifícios. Né? Agora ele continua trabalhando com a questão relacionada à energia e o meio ambiente, do ponto de vista das emoções, da suficiência, né? Da justiça social e da ciência participativa. Então, a gente assim, é professor, né, do Instituto do Serviço Social e do Instituto da Energia Sustentável, né, no Valais, né, na Suíça, e vai nos apresentar a palestra Cartografias Afetivas da Energia, Poder, Emoções e o Sublime Elétrico. Estamos muito ansiosos para saber o que é e vamos ficar todo mundo eletrizados, né, nessa tarde de terça-feira. Obrigado. Choque. Olha, obrigado, Julie. Obrigado pelo convite. Também é muito prazer voltar para o Departamento de Antropologia. Eu passei um tempo aqui, acho que era 2009 até 2011, 2012, para dissertação de mestrado e doutorado, para trabalho de campo, sobre turismo. E aqui o que eu vou apresentar hoje é o resultado, uma forma de síntese de pesquisas pós-doutorais e pesquisas mais recentes no campo da energia. Que é um tema que à primeira vista parece puramente técnico. Eu lembro que meu orientador da época, Rafael Garcia, me dizia: não vá não nesse campo, que é um campo dominado, né, para as ciências engenhariais, né, pela engenharia, campo hegemônico onde as ciências sociais têm difícil acesso e difícil impacto. E justamente essas pesquisas foram uma forma de desconstruir também o discurso tecnicista para trazer uma abordagem social, antropológica, nesse campo técnico. E também num contexto em que tinha cada vez mais espaço para ciências sociais, justamente com essa demanda de justiça social, de justiça climática, de justiça ambiental e energética. Então foi assim que eu entrei nesse campo. Por que estudar a energia na antropologia? A minha perspectiva é de antropologia política. Ela é inspirada numa abordagem de Dominique Boyer, que é um antropólogo norte-americano, que fala de energopoder, que é uma reinterpretação do biopoder de Foucault e que mostra que as infraestruturas energéticas formam parte da infraestrutura política e também das mentalidades políticas. Aí o poder sobre a energia é um companheiro, é um colaborador do poder moderno sobre a vida e sobre as populações. Então é um pouco nesse quadro também que eu tento considerar as infraestruturas energéticas como um suporte das estruturas culturais, das identidades e representações simbólicas do poder.
Aí logo para definir as categorias, né, os conceitos que estão no título, vai ter duas partes nessa fala. Uma parte que vai ser embasada no estudo, nas minhas pesquisas pós-doutorais sobre visitas guiadas de infraestruturas energéticas, mais concretamente barragens e centrais nucleares, na Suíça e também na Inglaterra. E é o conceito do sublime tecnológico, sublime elétrico, foi um conceito que eu utilizei, que é um conceito que vem do romanticismo e depois de um historiador norte-americano também, o David Nye, que falava do sublime tecnológico. Quando a gente visita esse tipo de infraestrutura, esse é a barragem Hoover, nos Estados Unidos. Frequentemente os visitantes falam de uma mistura de assombro e admiração. São infraestruturas grandiosas, no tamanho, mas também na tecnicidade, e são também infraestruturas assustadoras pelo poder de destruição que elas levam, né? Então, o sublime é essa mistura. O sublime vem do Kant, do Goethe, de filósofos românticos que descreviam essa sensação que as elites, os intelectuais europeus tinham na visita de montanhas como os Alpes. Uma montanha gigantesca que tem um poder estético muito grande, mas também é um lugar muito hostil. Então, essa sensação que os visitantes tinham ao percorrer as montanhas de assombro e admiração. E quando você visita uma infraestrutura dessa, é esse afeto que vem, que é uma mistura de medo e de admiração. Aí o David Nye, ele utilizou esse conceito, para ele era uma maneira, nos Estados Unidos, de transmitir ideais nacionais. O Hoover Dam era uma mostra da genialidade dos engenheiros norte-americanos, do poder da tecnologia sobre a natureza. E esse sublime elétrico, ele era também transmitido pelas iluminações durante as festas nacionais, fogos artificiais. A eletricidade, inicialmente, era apresentada como uma fada. Era a fada da eletricidade. Era uma dimensão mágica para as pessoas que não conheciam, que não tinham a capacidade de entender o que realmente era a eletricidade. Essas figuras míticas, né, da fada, imagens da magia, né, do poder estético da luz, eram utilizadas em eventos políticos, como a Exposição Universal, uma exposição que foi dedicada inteiramente à eletricidade, e que ajudou no desenvolvimento cultural do campo elétrico e do campo energético na Europa. Para seguir um pouco no quadro teórico, eu me refiro também ao campo dos estudos das ciências e tecnologias, né, Science and Technology Studies, de autores como Susan Starr, que consideram a energia, as infraestruturas tecnológicas como redes sociotécnicas. Uma mistura, né, de materialidade com normas, valores, instituições, usuários e afetos. Então, a energia ela é coproduzida por elementos técnicos e sociais, que muitas vezes é uma realidade que se esconde nessa hegemonia do discurso tecnoeconômico, em que as infraestruturas são representadas e contadas desde uma perspectiva tecnicista e financeiro-econômica.
Aí a gente coloca, essas infraestruturas não são neutras, elas moldam o que é visível, o que é legítimo e o que é possível. Outro autor importante nesse campo do estudo sociopolítico de infraestruturas energéticas é o Timothy Mitchell, que fala de Carbon Democracy, de democracia do carbono, né? E ele diz, basicamente, que os sistemas energéticos condicionam certas estruturas de poder. Por exemplo, o desenvolvimento do carvão e a exploração do carvão na Inglaterra, no final do século XIX, condicionou a agrupação de trabalhadores, de mineiros, trabalhadores de minas de carvão, o qual condicionou a formação de sindicatos. Da mesma maneira, o petróleo, que é uma energia muito móvel, pode ser estocada muito facilmente, pode ser transportada e afasta os problemas do nosso olhar. Isso condiciona sistemas ditatoriais, condiciona as relações internacionais e condiciona certas formas de conflitos políticos e sociais. A energia nuclear, na França, enquadrou muito bem com o Estado Central. E hoje em dia, as energias descentralizadas, através de eólicas, fotovoltaicas, energias descentralizadas que chamamos, vão condicionar também outras formas de poder, outras formas de conflitos. Agora, para falar de metodologia, a metodologia que eu utilizo é etnográfica, né? E aí um dos princípios da etnografia é entender a linguagem do local. Nesse sentido, quando investigamos o campo energético, tem que entender a linguagem dos engenheiros, que tem uma certa familiaridade com essa linguagem técnica. E, ao mesmo tempo, não cair nesse reducionismo tecnocêntrico, né? Tecnocrático. Não reduzir os cidadãos, as populações, as pessoas ao estatuto de cliente, usuário, ou categorias como consumidor, que é uma pessoa que vai consumindo e produzindo energia ao mesmo tempo. Outra coisa que me esforço outra abordagem que me esforço de ter é o princípio de simetria. Isso aqui a gente pode se referir tanto a Ballandier, que fala de simetria quando a gente estuda configurações pós-coloniais, que entender o lado do dominado das populações subalternas, mas também o ponto de vista dominante. Tem que ter uma certa simetria, entender tanto o engenheiro, a corporação energética, quanto as populações afetadas. E simetria, quem fala em simetria também é Bruno Latour, que insiste na necessidade de considerar os objetos, né, dentro da pesquisa etnográfica. Aí mais adiante eu apresentarei a abordagem da cartografia afetiva. É outro conceito que está no título, mas vai chegar já na segunda parte da apresentação. O primeiro caso de estudo decorre uma pesquisa que foi feita nos anos 2016, 2017, na Inglaterra, numa estadia pós-doutoral, no norte da Inglaterra, considerando as visitas guiadas em Heysham 2 e Hartlepool, que são duas centrais nucleares do norte da Inglaterra, propriedade da EDF, Eletricidade de França, maior operador elétrico muito importante, no contexto em que havia um grande projeto na época, que era o Hinkley Point C, que era uma nova usina que estavam desenvolvendo,
e então precisava promover a energia nuclear. Tinha muitos embates políticos para aceitar esse projeto. E então a EDF, que retomou essas centrais, que eram inicialmente britânicas, da British Energy, investiram nas relações públicas. E o investimento nas relações públicas passava por visitas guiadas dentro das usinas. Isso me interessava muito, né? Essa relação direta do público com uma infraestrutura tão complexa, tão assustadora, tão securizadas, né? Securizadas com uma usina nuclear. Aí eu fui investigando também a história dessas visitas. Na verdade, quando a gente faz a história da energia nuclear, primeiras visitas na França eram nos anos 70. Então isso era antes dos grandes acidentes nucleares, de Chernobyl, de Three Mile Island nos Estados Unidos, bem antes do 9/11, que também teve impacto sobre a segurança de grandes infraestruturas assim. Na época dos anos 70, a energia nuclear é uma utopia. As centrais nucleares, como esse esquema aqui, eram desenhos estéticos. As usinas não eram escondidas na paisagem, era uma afirmação arquitetônica. Isso era o Space, esse nome desse esboço arquitetônico, era o Space de Tutankhamon. Então era uma referência às grandes figuras míticas. E as visitas eram realmente para transmitir esse entusiasmo, né, pela energia nuclear. Isso foi até, né, os acidentes de Chernobyl, e depois desses eventos, que obviamente mudaram, né, toda a posição da população e dos atores públicos em relação à energia nuclear, movimentos antinucleares na Alemanha e no mundo inteiro. Mas as visitas continuaram. O que a IDF chamou de turismo industrial, o que foi chamado de turismo industrial, era uma forma muito importante dentro do setor turístico, com o objetivo de trabalhar na imagem da empresa, na imagem pública, com a ideia também de fomentar trabalho e vocação profissional, porque é uma indústria que precisava, que ainda precisa de muita mão de obra, então para dar vontade, né, aos jovens de trabalhar nesse ramo. Como jovens franceses, uma boa parte de alunos foram visitar centros nucleares, é uma coisa comum, tem que saber que a França é um país nuclear. Então, a origem dessa atividade vem daí. E a EDF, que era a proprietária dessas centrais na Inglaterra, retomou essa mesma ótica. O que acontece nessas visitas? O que a gente faz, obviamente, para ter acesso a essas usinas, você precisa mostrar a documentação, tem toda uma preocupação, uma explicação da segurança, você passa por uma série de barreiras de controle, mas ao mesmo tempo a visita ela normaliza o risco. Você se aproxima de uma infraestrutura, você aprende a gerir seu próprio meio, você descobre que tem trabalhadores, que tem famílias, que tem toda uma vida social dentro dessa usina. Muitas vezes as visitas são feitas por trabalhadores ou familiares de trabalhadores. Vocês viram mulheres, né, na foto anterior, eram mulheres de operários, né, da usina. Então isso já com o guia você cria um vínculo de familiaridade, de proximidade pessoal com uma infraestrutura que desde fora parece muito fria, muito neutra, muito tecnocrática.
Aí isso vai criando um laço humano com a infraestrutura. Mas também você entra no sublime elétrico, porque você tem várias ligações do perigo e do poder de destruição da usina. Você sente, quando vai se aproximando do reator nuclear, primeiro, as normas de segurança que vão sendo cada vez mais rígidas, o detetor de radiações, que o guia sempre leva com ele, então vocês têm uma percepção do perigo que pode ser essa infraestrutura. Então esse sublime elétrico ele é ambivalente no sentido que ele tanto pode legitimar o sistema, mostrando a complexidade, a genialidade técnica do empreendimento, mas ao mesmo tempo ele abre fissuras simbólicas para questionamentos e resistências. Agora, o segundo caso de estudo era para estudar o patrimônio hidrelétrico na Suíça. Então, na região onde eu moro atualmente, no Valais, que é uma região montanhosa, que é uma região muito importante, né, para a soberania energética do país. A energia hidrelétrica representa 40% da energia do país. E aí as visitas que foram feitas, sobretudo na Grande Dixence, que é um dos maiores barragens do local. É um ponto de visita muito importante também, a mesma coisa que usinas nucleares na França. É um ponto normal de visitas para escolares, para alunos e também para turistas. As barragens foram um fator determinante do desenvolvimento das regiões de montanha, porque com a construção de barragens, que foram feitas entre os anos 30 e os anos 70, a gente foi abrindo caminhos dentro dos vales laterais e abrindo a economia dessas regiões, que eram economias camponesas, abrindo para a indústria. Esse desenvolvimento hidrelétrico condicionou o desenvolvimento industrial. Com essa eletricidade, a gente conseguiu abrir indústrias no Vale Central, mudando a forma de trabalho da população. Eu passei trabalhando para o campo para indústrias, aí condicionando muitas transformações sociais, inclusive no gênero. As mulheres podiam trabalhar na indústria, relações de gênero com outros homens, porque as barragens foram construídas em maioria por italianos, imigrantes italianos, que levavam outra maneira de ser, outra maneira de seduzir, e muitos casamentos mistos com imigrantes italianos. Então foi uma transformação total do cenário social e econômico. Aí o trabalho do campo foi através dessas visitas e entrevistas com funcionários das empresas, com turistas, com habitantes do local. Aí as barragens são apresentadas como as joias técnicas, né, do país. Realmente a visita insiste sobre a dificuldade de construir as barragens nessas regiões muito hóspedes, né, muito frio, de alta altitude, com desafios tecnológicos muito importantes. Uma ambivalência na maneira de apresentar, pois
se insiste muito no funcionamento da usina, no funcionamento do sistema de encanação, da construção, se insiste menos no passado operário, essa história operária das barragens, o impacto sobre comunidades locais. No caso dos Alpes Suíços também não foram empreendimentos muito conflitivos, ao contrário de alguns barragens que podemos ter aqui na América do Sul, porque eram em altitude, com pouca população. Não teve deslocamentos de populações, pouquíssimos, era mais em pastagens, né? Pastagens de altura. Não teve desaparecimento de paisagens, obviamente, mas eram sobretudo países agrícolas. Que é bem diferente do contexto que eu vou apresentar depois na Colômbia. É outro caso que eu vou apresentar depois, né, no Rio Madalena, onde tinha milhares de habitantes no local da barragem. E aí, nesses processos de turistificação, de patrimonialização, tem uma política de memória seletiva, onde a monumentalidade da obra eclipsa alguns conflitos e algumas memórias, especialmente memórias operárias. Acho que algumas conclusões sobre esses casos de estudos. Também podemos, talvez, dar lugar a algumas perguntas, se vocês puderem até aqui. Então, as infraestruturas energéticas são partes bem assim, são simbólicas, são monumentos modernos, né, que mostram o domínio do ser humano, da tecnologia sobre a natureza. O sublime elétrico ele é utilizado para enraizar algumas narrativas do poder moderno. As representações oficiais ocultam memórias e identidade. Isso acontece também nas usinas nucleares, onde você não ouve falar dos movimentos antinucleares, não se diz nada em relação ao risco e ao custo a paisagem energética também é uma paisagem identitária. Na Suíça, isso é representado como uma forma de usinas de soberania energética, de independência nacional. A energia é um regime de visibilidade, pois o que se mostra e o que se esconde nas centrais e barragens revela o funcionamento de regimes simbólicos de poder. Daí a necessidade, e essa é a transição para a segunda parte da fala, de mapear afetos alternativos, né, de mostrar alternativas, representações alternativas dessas infraestruturas. Isso é o que vai apresentar depois. Mas talvez, por agora, podemos fazer só uma pequena pausa, se vocês tiverem perguntas ou comentários sobre o que foi apresentado agora, ideias que vocês queiram compartilhar. A gente tem, assim, deu a ideia que a gente tem esse tipo de turismo que está começando, assim, nem tanto começando, mas assim, como, por exemplo, a mina de Juí, aqui no estado. E também tem aquela barragem do Rio São Francisco. É a de Acari também, que vai muita gente visitar. Mas como é aqui fica Argentina, Brasil e Paraguai. Foz do Iguaçu. Sim, Mas tem um nome que eu esqueci, que é para turismo aqui. Mas assim, é mais para ver as cataratas, né? Não, mas tem uma usina de produção de energia que é aberta para turismo. Que tem as agências que levam você até lá. Eu acho que é algo parecido nessas visitas são do que acontece lá em Câmara, né? Porque lá tem uma. Para cá
tecnológico dele. Não, é pra cá, dá pra ouvir, não? Não, é porque lá em João Câmara tem o IF, né? E lá tem um curso técnico em energias eólicas, né? E os estudantes fazem essas visitas de campo nas eólicas, que é justamente por isso que você falou, porque eles tinham vontade de estarem lá, de trabalharem lá. E aí o que eu achei um ponto muito importante da sua apresentação foi essa memória seletiva que você colocou. E aí eu queria que, se você pudesse explicar um pouco melhor como é que acontece, e a partir de onde você trabalha com essas memórias seletivas, eu entendi que seriam as pessoas operárias, né? Que trabalhavam nessas usinas, nesses locais. Aí, se você pudesse falar um pouco melhor sobre isso também, achei bem interessante. Bom, nessas visitas sempre tem uma seleção da informação que vai ser transmitida. E, obviamente, são narrativas que são trabalhadas conforme as prioridades da empresa. Então, é óbvio que se você visitar um campo eólico e que a visita for organizada pela empresa, é óbvio que isso vai condicionar o discurso que vai ser feito. Aí tem uma diferença na parte de quando é uma empresa pública. Aí tem mais possibilidades de abrir ao tipo de informação que é dado pelo organizador. Mas de modo geral, são visitas bem corporativas. Mas o sublime elétrico é uma sensação, se você já visitar um campo eólico, você percebe, você percebe no pé de uma eólica o poder destrutivo desse equipamento e também a potência que ele gera que pode proporcionar para a região. Mas eu não sei se tem visitas organizadas. Tem. Para eólica? As escolas sempre levam. Escolas, Anualmente as escolas levam os estudantes. Isso é uma coisa que a gente observa também nessa disputa discursiva da energia renovável, né, da transição energética, da crise climática, que há um senso comum que é uma energia limpa, né, que entende-se desse senso comum, tem impactos. E aí, até na escola, quando a gente vai discutir isso com os estudantes, ele, mas né, com o professor de geografia, a gente faz a visita no parque e a gente só vê as coisas boas. A gente vê aqui também na Europa, na Espanha, também tem um trabalho feito com as escolas, né? Eles têm uma disciplina para ver a importância. Então, é algo também que é pensado no Estado, né? Desse senso comum, desse discurso, e que quando a gente vai fazer as denúncias, as populações querem ser escutadas, a gente luta contra um discurso hegemônico de que aquilo ali só tem boas coisas, né? E as comunidades, os pesquisadores, a gente está contra o desenvolvimento, a gente está contra a transição energética, né? Que não é bem assim. E aí faz parte, né, dessa construção ideológica. Também é uma produção do Estado. O Estado também se produz nessa ideologia na escola, eles já entenderam, né? Que é de criança que esse senso comum é construído. E as escolas normalmente vão para esses empreendimentos. E é uma forma de gerar emprego, né? Então, para as comunidades que não têm emprego onde estão, é muito difícil ir contra esse discurso, né? Exatamente. De uma certa maneira, também a minha aproximação era teórica através da governamentabilidade, que passa pela internalização da crítica, porque essas visitas são também espaços de diálogo. Porque, obviamente, tem um discurso que é feito, que é padrão, mas, ao mesmo tempo, as pessoas fazem perguntas, né? E, então, não é o risco nuclear ou o risco da ruptura da barragem, de problemas que podem acontecer, não é um tabu. É uma coisa que os guias têm hábito. Por um lado, é importante que essas visitas existam, porque é uma característica
dessas fontes de energia. Eu imagino que ninguém já visitou aqui, eu nunca visitei uma refinaria de petróleo. Ou um campo de petróleo. Até no Brasil tem. Deve ter algumas visitas. Mas o petróleo, ele é muito mais fugaz, muito mais invisível. Você há a dificuldade dessa energia. Ela traz muitos problemas, conflitos sociais, internacionais, ambientais, climáticos, mas não gera muito diálogo. Nesses espaços de visitas também tem uma certa... Tem um diálogo que se faz. A EDF, a empresa de França, foi uma empresa também pioneira na internalização da crítica. Nos anos 70 e 80, eles recrutaram muitos sociólogos, muitos ecólogos ambientalistas para atender essa ansiedade, essa inquietação da população. Então, essas visitas é um passo em direção à população, justamente para quebrar essa representação da empresa como um corpo monolítico que se opõe à população. Então, nessas visitas com o escolar, você vê a familiarização aos poucos e da aproximação entre uma energia alienígena, exógena, né, as eólicas, e a população. Você está comentando que a EDF fez esse processo na década de 70, 80, imagino na França, né? A EDF tem um dos projetos em fase de licenciamento aqui na região do Mato Grande. E ela, até onde eu sei, foi uma das primeiras empresas que começou esse processo de diálogo com as comunidades, né? Um processo que eles chamam de engajamento, inclusive recrutando pesquisadores, né, da temática. Isso gerou conflito com as comunidades recentemente. E a gente entende que esse processo que eles acreditam, né, que foi exitoso, de tentar fazer esse diálogo, segundo eles, né, na narrativa de tirar as dúvidas, que é um pouco um processo meio assimétrico do poder, porque eles chegam na comunidade com toda uma estrutura, né, com pesquisadores, com pessoas já de confiança, né, para tentar desconstruir essa ideia antes do processo de escuta livre, prévia e informada, como determina a OIT. Então, eles chegam quebrando, né, tentando quebrar qualquer tipo de resistência, né, com muito poder econômico envolvido. E aí, quando as comunidades vão fazer o processo, isso já pode estar violado, né? A gente já conversou com as pessoas da Justiça, com o Ministério Público, que entende que isso não é justo porque não é simétrico, né? Você comentou sobre isso, então, pelo que você está relatando, é uma prática, né, da EDF, a estatal francesa, que eles também estão há muito tempo no Brasil e estão com força aqui. Inclusive, esse processo de engajamento ele foi freado pelas comunidades. A gente não vai dialogar agora, não vai conversar agora, e houve um processo de resistência e conseguimos interromper. Eu acho que isso é um procedimento que não é específico, assim, que foi pioneiro nos anos 70 na EDF, mas que agora tudo a questão da responsabilidade social e ambiental da empresa é uma estratégia comum de empresas multinacionais, né? Aí, eu acho que em base a isso a gente pode passar para outro caso de estudo que também vai dar uma resposta para essas questões, porque eu acho que o procedimento ele é comum para muitos projetos energéticos, mas é o contexto que muda a significação. Porque aí esse processo de engajamento ele é diferente no contexto do Nordeste ou da Colômbia, onde tem uma estrutura de capitalismo extrativista exógeno, e na Suíça, onde é um desenvolvimento endógeno, né? Tem um capital endógeno do local. Então aí isso traz uma colocação bem diferente. Aí outro projeto, isso é um projeto mais recente, que foi desenvolvido com uma colaboração com a Universidade Nacional de Colômbia, uma colega, Ana Patrícia Ramírez, e colegas também do Chile, que era o projeto POWERS, né, Powering Emotions, que reunia antropólogos e trabalhadores sociais, com o objetivo de investigar os afetos ligados a grandes barragens e como
eles influenciam mobilizações sociais, percepções de injustiças, narrativas do futuro. E aí desenvolvemos uma metodologia de mapeamento participativo, uma plataforma, né, no Energy Emomap, que é uma cartografia emocional, através de entrevistas, algumas oficinas com moradores, para desenhar, contar histórias e nomear lugares de memória. Então eu vou apresentar isso agora. Aí com uma perspectiva internacional, de diálogo, né, entre dois contextos, de desenvolvimento hidrelétrico, com um caso na Colômbia e outro na Suíça. Na Colômbia, o caso da barragem foi de El Quimbo, que é uma barragem bastante conhecida, do departamento do Huila, né, que é um departamento de cafeicultura, onde passa o Rio Madalena, que é um dos maiores rios do país, que representa uma forma de desenvolvimento de cima para baixo, marcado por conflitos. É um projeto que foi licenciado em 2008 e construído entre 2011 e 2015. Então, já a temporalidade é uma temporalidade muito curta, né? Em menos de 10 anos, né? 8 anos, você tem um projeto, um conceito, a conceitualização, o licenciamento e construção. Num lugar onde você precisa deslocar milhares de habitantes, vários povoados, numa região rica, né, agrícola. Então, o processo, na verdade, você olha a realidade social muito rápido. Em contrapartida, na Suíça, quando você precisa aumentar a barragem, ultimamente, em vários casos, porque já o potencial hidrelétrico já está no topo, então eles querem aumentar algumas barragens existentes. Tem uns casos de só licenciamento de 15 anos. E atrapalhado por uma espécie de mosca endêmica do lugar. Então, um contexto assim, bem diferente. El Quimbo gerou forte resistência de comunidades camponesas, indígenas, pescadores. Se implanta bem num contexto histórico difícil, porque é uma região marcada por conflitos com paramilitares, conflitos fundiários. Dentro dessa região tinha muitos proprietários de café, mas tinha também muitos trabalhadores rurais, alguns formais e muitos informais, muitos diaristas que não tinham documentação para provar a atividade econômica. Isso trouxe muito problema na hora da indenização. Foi feito também, foi um dos primeiros empreendimentos, grandes empreendimentos feito através de uma parceria pública-privada. Na época era o presidente Uribe, que disse, colocou uma vez, que o El Quimbo vai que vai. Era uma pressão do poder central muito forte para facilitar esse empreendimento de capital estrangeiro. Isso também explica essa temporalidade muito rápida, teve uma pressão muito forte. Na Suíça, as barragens, isso é um mapa do Valais, a região eu moro. Essas são todas essas manchas verdes, são barragens hidrelétricas com potencial, se vê, mostra o potencial hidrelétrico, que já é quase no máximo do potencial de assentamento de infraestruturas. Na Suíça, as barragens alpinas têm uma trajetória diferente, foram construídas, vamos dizer, na metade do século XX, no contexto de industrialização, reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, formam parte do orgulho nacional, associadas à soberania energética,
a engenharia de precisão e domínio das montanhas, né? Numa região, o Valais, que no início do século era uma das regiões mais pobres da Europa. Tinham imigrantes vindo do Valais para a Argentina, para o Brasil, dessa região. Aí o que fizemos? O que a gente chama de cartografia emocional foi uma plataforma onde registramos e colocamos na rede, na internet, testemunhas sobre a vida antes dos empreendimentos hidrelétricos, durante a construção e depois, né, perspectivas de futuro. Então colocamos as mesmas perguntas para várias pessoas, né, moradores, mas também ativistas, engenheiros, trabalhadores dos empreendimentos, para coletar narrativas e memórias sobre essas barragens, insistindo no lado emocional. Aí o marco teórico, né, da virada emocional nas ciências sociais, o emotional turn, aí a gente colocou, por exemplo, o Blondiot, né, que coloca a importância das emoções dentro dos processos democráticos. Muitas vezes a gente considera a emoção como o oposto, né, o contrário da racionalidade, inclusive da racionalidade democrática. O Blondiot diz que a racionalidade técnica é uma forma de emoção. A frieza do engenheiro é em si uma forma, a frieza analítica é uma forma de emoção. E precisa entender, tomar em consideração as emoções coletivas e individuais nos processos políticos e democráticos. Aí a cartografia emocional tem vários tipos de metodologias de cartografia emocional. Pode ser através de mapas mentais, pode ser através de ferramentas geográficas, como a gente usou. Pode ser com uma perspectiva patrimonial, patrimonialista, né, como a gente considerou, né, utilizando essas ferramentas para recolher memórias narrativas. E também para facilitar coleta de dados e diálogos entre contextos regionais ou internacionais. Quais são as emoções associadas às energias? Isso é um artigo que foi publicado numa revista internacional que se refere a um estudo bibliométrico, onde eles tentaram avaliar qual era a coloração emocional dos discursos dentro das publicações científicas. Aí, segundo esse estudo bibliométrico, a energia hidrelétrica, ela aí a gente não vê muito bem a legenda, né? Mas o vermelho são emoções mais negativas, né? Medo, raiva, e as azuis positivas. Dentro da literatura internacional, as emoções que mais se refletem sobre essas energias parecem negativas. Só que, obviamente, se você compara no contexto a outro, isso muda muito. O que a gente viu, comparando as narrativas na Suíça e na Colômbia, é que a tonalidade possível é totalmente diferente. Na Suíça, as testemunhas que a gente recebeu eram, de maneira majoritária, positivas, né? Então, orgulho nacional, a admiração pela engenharia desenvolvidas. As colocações que a gente recebeu na Colômbia eram totalmente
diferentes, né? A gente teve algumas pessoas apoiando os projetos e tal, mas o discurso era bastante conflitivo e negativo. Então já é um questionamento que a gente teve quando a gente fez esse estudo da significação, né, dessas categorias num corpus bibliométrico internacional. A gente reproduz um pouco esse análise também, utilizando as testemunhas que a gente tinha recolhidas nas entrevistas. Aí na Suíça, as emoções mais frequentes, aí a gente fez essa análise, então a gente pegou as transcrições das entrevistas e a gente comparou, a gente dividiu as entrevistas, né, conforme as perguntas que foram feitas sobre o passado, como era a vida antes do empreendimento hidrelétrico, durante a construção, até hoje, e a perspectiva de futuro. Aí, e codificamos através de 3 pessoas, que não conheciam a codificação do outro, e para evitar o sesgo, né, na codificação. Aí as emoções que transparecem mais nessas transcrições, de várias análises que a gente fez, para a gente colocar aqui nesse resumo, eram, sobretudo, colocações mais positivas, né? Serenidade, admiração, confiança pelos atores institucionais, admiração pelos realização tecnológica e interesse econômico. Tem que saber também que o contexto atual das barragens hidrelétricas na Suíça é um contexto de renovação de concessões. Então, as barragens não foram entregues ao capital privado por nenhuma garantia. É uma concessão sobre o uso da água durante 80 anos. Aí, se vocês acompanharam a fala, né, as barragens foram construídas nos anos 30, 40, a gente está chegando no período de renovação dessas concessões. E o quadro regulamentário mudou. Agora, o Valé, na renovação da concessão, tem um mínimo de 40% do capital, na minha opinião, que deve ser regional. Então, tem muita expectativa também econômica. Essas barragens trouxeram já royalties bastante importantes para os municípios, porque a concessão da água é do município, a propriedade da água na Suíça é do município. Há uma série de problemas, mas vantagens que os municípios onde tem as barragens são muito ricos, que são municípios muito afastados geograficamente, mas que recebem royalties muito importantes. E que vão seguir recebendo royalties mais importantes ainda com esse novo quadro regulamentar. Então isso faz que tenha uma propriedade econômica sobre esses empreendimentos, uma propriedade econômica e social. Aí um ator, o presidente de uma empresa regional de energia dizia que os Valezão são proprietários 2 vezes das usinas, através como cidadãos do município, porque os municípios também têm ações, acionarismo dentro desses fundos, mas também como cidadãos do Valé, que têm um interesse econômico nesses empreendimentos. Mas tinham também algum medo sobre o futuro dessas barragens devido à mudança climática, que vai modificando o regime hídrico e que vai afetando também a distribuição da água dentro da região. Aí, agora, mais para terminar, com o caso de Kimbo, a gente foi para a região de Huila, e a gente entrevistou umas
vou apresentar depois a plataforma do Emomax, mas as emoções dominantes, né, era a raiva e a dor pela perda de terras ancestrais, vínculos comunitários, modos de vida, tinha muitos hábitos culturais, sociais, ao lado do rio, tanto de pesca quanto de lazer, o domingão na beira do rio. Medo diante da repressão policial do deslocamento forçado e incerteza futura. Foi um processo violento, teve mais de 35 movimentos sociais, organizações sociais que foram criadas como forma de oposição a esse empreendimento, com uma repressão muito violenta. Ainda hoje tem referência política contra alguns ativistas ambientais. Colômbia, acho que é um dos países que mais mata ambientalistas hoje em dia. Nostalgia, né, do passado de vida harmonia com o território ao rio, e esperança que passa pela resistência dos movimentos sociais. Eram narrativas também circulares, era a impressão que as pessoas estavam revivendo, né, um ciclo vicioso da história colonial e pós-colonial, que o caso do Elquimo, o caso da barragem, era mais uma ilustração dos processos de desigualdade social e violência estrutural que já vinham vivenciando antes mesmo do projeto. Então, não é como se a barragem estava chegando num contexto que era idílico e totalmente pacífico. Havia também problemas antes da barragem que veio reforçando esses problemas. Demandas por reconhecimentos sociais, mas o uso das emoções como instrumento político. A raiva e a dor não se restringem na esfera íntima, elas são canalizadas nesses movimentos sociais como ferramentas de luta política. Era interessante também comparar a emocionalidade e a expressividade, né? A gente sabe que na Suíça a gente não tem um modo de expressão, então aí nos testemunhos tem uma conotação muito epidérmica, né, das emoções. A gente tinha demonstrações muito fortes de alegria, mas também de tristeza. Conclusões. Desses dois casos, que a hidroeletricidade é uma construção física quanto às lembranças e significados culturais de uma região. Ela libera a expressão identitária, mas também revela os conflitos sociais existentes, inclusive conflitos sociais existentes antes da construção. Essas emoções revelam as desigualdades culturais. A cartografia emocional que a gente fez, ela serve como base de dados, ainda é uma ferramenta que a gente está utilizando para registrar essas testemunhas, mas também é uma ferramenta que as pessoas utilizam lá para dar visibilidade às lutas sociais. A aceitação de projetos está realizada nesses afetos. E o que a gente tenta fazer de maneira mais neutra possível é dar visibilidade, dar a possibilidade de se expressar e dar visibilidade através da página. Aí eu vou mostrar para vocês a plataforma. Eu coloquei também um link para a plataforma Emomax. Está aqui, se vocês quiserem ter acesso, tem um QR Code, não sei se espero que funcione, mas vou mostrar para vocês como é que funciona a página. Energy Emomax. Isso, inclusive, é uma ferramenta
que, se vocês tiverem interesse, podem utilizar para registrar testemunhas ou dar visibilidade a alguns conflitos. Então, ver se isso funciona. São empreendimentos solares. Então, a gente criou essa estrutura para projetos futuros, né? Mas, no entanto, a gente fez só sobre a hidroelétrica. Segurança. O mapa aqui não. Tá com segurança. Será que esse não Cai solar, o hidro não aparece não? Não, então. não tá lotado no seu? Sim, não vai ser. Aqui, ó. Bom, mas enfim, aqui. Se alguém conseguiu acessar. Aqui, deu certo. Vocês têm acesso, né? Já, Mas se vocês colocam no Google Energia Normal, vocês conseguem ver. Entra mais aqui, né? Acho que é a internet que pode ser. Mas já entrou. Eu também. Não, acho que é o navegador. Não tá. Mas aí vocês têm vídeos e os vídeos estão. Isso a estrutura é inspirada num projeto que foi feito em Portugal, que era para um bairro onde tinham testemunhas sobre o passado, presente e futuro do bairro. Era um conceito de regeneração do bairro, era Miraflores, eu acho que era o nome da plataforma. E a gente usou esse mesmo sistema. Então, em cada ponto a gente fez uma entrevista para cada entrevistado. A entrevista dividida entre passado, presente e futuro. Aí colocado no lugar de moradia da pessoa, no lugar da entrevista. Aí vocês voltavam sempre na mesma pessoa durante o processo de comunicação? Não, foi uma entrevista. E nessa entrevista a gente seguiu o mesmo roteiro, né, de entrevista, que era uma pergunta sobre a vida e as memórias, ou a representação do lugar antes do empreendimento, durante a construção, o processo de negociação, conflitos eventuais, e a perspectiva de futuro. Como você se imagina no futuro neste local. Ah, Pronto, e é isso. A estrutura está à disposição, é aberto. Bom, para subir os vídeos tem que ter um login, mas a gente pode proporcionar um acesso e vocês visibilizarem alguns entendimentos ou questões que estão se colocando aqui. Eu só comentar que Se puder vir para cá, para frente, que a gente está só filmando. Aqui. não, era só comentar aqui um relato, né, de uma pescadora da oficina recente,
ela trouxe como essas infraestruturas, no caso aqui das eólicas, né, como também elas utilizam nomenclatura, vão nomeando o nome das infraestruturas, se apropriando dos termos também das comunidades, termos históricos, de plantas tradicionais, ou um vocabulário que é próprio das comunidades e que fazendo esse link afetivo que você falou, como fosse uma forma de aproximar, né, algo, uma apropriação simbólica dos termos. Eu achei isso bem interessante, Dani, a Saba. Realmente você começa a olhar os termos, o nome dos projetos eólicos, ele de fato, a gente olhando também a nossa realidade, porque era uma pessoa da Bahia, né, que estava relatando, mas comecei a observar de fato o próprio termo parque, né, que está sendo bastante chamando a atenção, né, porque o parque remete a uma ideia de diversão, de uma coisa, algo agradável, e na verdade não são parques, são usinas, com todos esses impactos aí que têm sido identificados do ponto de vista também negativo. Era mais uma observação nesse sentido. E lembra bastante os topônimos, né? Isso. Bom, e ainda bem que eles utilizam os nomes locais, porque poderiam nem utilizar nomes totalmente. Colocar como algo negativo. Uma apropriação indevida do nome para algo que lhes é hostil, algo que é prazeroso para algo que é hostil, que é visto como hostil. Apropriação indevida. O que me chamou a atenção na sua fala, né, desses dois casos, que são bem emblemáticos, né? No caso da Colômbia, tem um caso, se a gente for pensar, daqui do Brasil, do Rio Grande do Norte, que a gente conhece, né? Dessa pouca aproximação, né, desses conflitos que existem em torno desses empreendimentos. E, ao contrário, parece que na Suíça é uma coisa bastante tranquila. Que foi, não sei se porque foi bem negociada, também porque foi uma coisa mais antiga, né? Pode ser que seja isso, e que é uma coisa também que proporciona benefício para a população, né? E não somente danos, porque tem isso também, né? Eu achei interessante esse contraste, né? Porque, pelo visto, em Valé tem uma presença muito grande dessas hidroelétricas. Deve ser horroroso, né? Porque deve estar poluído o lugar, né? Mas assim, né? Dessa questão dessa positividade, dessa aproximação, não sei se é porque são quantas gerações de pessoas que moram perto dessas hidroelétricas? Bom, 2 a 3 gerações, né? E todo mundo trabalha lá, sim, dando parte. Então, as usinas, elas não dão pouquíssimo trabalho diretamente, né? Tem operários, né, dentro da usina, precisa manter a infraestrutura, mas deram trabalho através da energia que proporciona na região, que permitiu a instalação de indústrias. Quando abriram as estradas para construir as barragens, abriram as estradas para o turismo. Lugares de pouco acesso. O esqui se desenvolveu em boa parte ao mesmo tempo desse desenvolvimento aí. Foi as royalties que cobravam, que recebiam os municípios, foram utilizados para financiar infraestruturas de esqui. Então tem um desenvolvimento econômico que foi uma consequência direta disso aqui. Desenvolvimento da agricultura, hoje em dia a colocação
da economia das barragens, o conceito utilizado é o multiuso. Essas barragens servem para geração elétrica, para irrigação, para sistemas, serviços ecossistêmicos, regulagem do caudal do rio, e o aspecto estético, lá teve também, como as usinas nucleares na utopia dos anos 70, teve um conceito arquitetônico muito forte. E a integração paisagística foi pensada, era uma afirmação e ao mesmo tempo uma integração. Então, paradoxicamente, para muitas pessoas, são cenários naturais. Ver aquela superfície, né, de água que dá a impressão de um cenário natural, quando não tem nada mais industrial que uma usina. Aí outra coisa que forma parte da estética arquitetônica das barragens, que elas são infraestruturas que as pessoas admiram, porque olham, mas também são um balcão para olhar os Alpes. Aí tem uso também cultural, artístico do topo, né, da barragem. Muitas vezes várias empresas têm exposições de pintura. Tem às vezes alguns shows, né, um pouco atípicos. Então o lugar é utilizado como uma infraestrutura paisagística também. Nesse caso não teve população deslocada? Na Suíça, pouquíssimo. Eram áreas muito afastadas e não tinha uma alpagem. Então tinha algumas cabanas, né, de pastagens, mas não tinham residências. Eu acho que teve 1 ou 2 povoados muito pequenos, uma capela que foram inundados, mas é marginal. Teve acidentes industriais, como Matamarca, rupturas de canalizações que fizeram acidentes e mortos, que ficam na memória, mas foram poucas vítimas. Essa é uma diferença crucial, né, assim, na nossa realidade, porque as infraestruturas não estruturam o território. Você percorreu o território da Petrobras, por que as estradas deveriam ser fenomenais? Ou pelo menos bem melhores do que são, né? Então, não estrutura o território. Temos um padrão fundiário, conflitos fundiários que são muito fortes, em geral repercute em conflitos fundiários muito excludentes, né, reduções, ou contratos mesmo que relevem, né, a reduções, se não agora no futuro, no caso dessas atuais teóricas, e temos uma legislação permissiva. Então, se você precisava 15 anos, aqui em 5 anos ele resolveu tudo. E o impacto de reassentamento de perdas das comunidades do território foi imenso nessa coluna. Então, nós estamos na relação mesmo América Latina e com a Europa, né, o contexto europeu, ele regula ou historicamente seus direitos, né, suas legislações. Então, você mostrou o quê? Uma realidade que estruturou o território, né? Algo que ainda desenvolveu o esqui, ainda tem uma estrutura para o lazer, para a contemplação, quer dizer, ele foi criando aqui um impacto e, ao mesmo tempo, se desdobrou em alguns benefícios, estruturações para os municípios. E nós vemos exatamente o contrário. Né? Exatamente o contrário. Não só na estrutura, como ainda deteriora o existente, o pouco existente, porque as estradas que dão, né, os acessos, né, dessas infraestruturas eólicas, a gente tem andado, tem visto isso, né? Elas deterioram e fica lá. Ela fica lá. Você passa um caminhão daquele e uma estrada daquela funda e alaga com chuva, vai ficar lá. Ninguém, não é
não é a empresa que vai resolver. Né? Então, eu acho que essa coisa do contexto é muito importante, os exemplos. E uma pergunta, no desenvolvimento das eólicas, tem algumas normas para obrigar uma participação financeira para a comunidade ao interesse econômico, porque uma coisa é o discurso, né, do que vai dar emprego, vai dar desenvolvimento, outra coisa é assegurar o interesse econômico da população dos municípios. Em alguns países não se faz empreendimento energético se pelo menos 20, 30, 40% do capital é assegurado para moradores locais. Tem esse tipo de mecanismo de... Não, perdão. Não? Aqui eu acho que... Eu também. Aqui eu acho que os problemas que a gente sofre é que, você falou dos royalties, né? E da água, eu acho que um grande problema aqui, isso se materializa nas emoções que as pessoas representam, é que realmente não fica praticamente nada. Eu só conheço uma instituição normativa recente do INCRA que obriga a fazer um contrato de repasse para os assentamentos, só que o INCRA está todo desmantelado, ninguém nem executa. A maioria dos assentamentos nunca nem ouviu falar dessa instituição. São 9, 2012. E o que a nossa praga aqui são os contratos de arrendamento. É tudo individualizado. Contrato de arrendamento, o pessoal já não tem a posse irregular da terra normalmente, arrenda com um contrato de gaveta, que é aquele contrato que não é fechado em cartório, feito de regularidade, e qualquer benefício vai direto para proprietários individuais. E feito de forma inegociável depois, né? Você não pode renegociar o contrato, e de forma bem assimétrica. Aí você bate em quê? O que eu acho que mudou muito no emocional aqui no Rio Grande do Norte, no antes e depois, é que as pessoas hoje fazem uma queixa que o pessoal, às vezes, do IDEMA e das empresas se ridicularizam. A queixa mais presente da população é: não tem nem como reduzir o nosso gasto de energia aqui, porque nem isso as comunidades vêm, né, depois de décadas, já tem 20 anos desse projeto, e não ficaram com nada. Não tiveram nenhum ressarcimento financeiro, só os arrendatários que têm alguma coisa, que nunca vai subir, que já, a inflação já correu tudo e não tem, de fato, nenhum benefício. Aí, quando eles falam em ter nem como trazer energia, eles fazem esse discurso tecnocrata, falam da ONS, quase ninguém aqui vai saber o que é a ONS, né? O que é muito divulgado, né? Fica bem quietinha também, né? Que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que tudo tem que falar. Também tem particularidades do Brasil, que a gente tem esse sistema integrado com as redes de transmissões enormes, que causam seus impactos também, né? Essas malhas de distribuição, estações e tudo. Então, de fato, eu acho que o que pesa muito que a gente vê em qualquer comunidade, qualquer município, não tem nem como baratear energia, não tem nem como trazer água para a gente, porque é uma frustração imensa o pessoal se sente traído porque achava que ia ter alguma sinergia de desenvolvimento, como o professor falou, alguma externalidade, alguma coisa que não abriu estrada, pelo contrário, eles acabam com a estrada. Estou acompanhando o grupo agora, que o próprio equipe de Deus foi na comunidade dizer que a empresa não podia reconstruir a fonte que quebrou. Então já tem uma atitude do Estado de negar a possibilidade de reparar o dano que causaram, né? E, enfim, é uma grande frustração que não se viu benefício nenhum. E todo o aparato institucional é feito para que esse benefício não ocorra. Porque não tem lei de royalties, não tem lei de repasse, não tem nenhum seguro de que vai ter algum benefício do jogo. Para poder parabenizar a professora por essa iniciativa, parabéns. Eu sou orientando da professora Dulce no PPUR, eu escolhi de participar. Queria fazer apenas um pequeno acréscimo sobre essa questão do tocante à geração da energia, particularmente a eólica, porque a gente já está com mais tempo, mas também a fotovoltaica. No processo de elaboração da nova Constituição de 88, houve um debate sobre a tributação para os estados e municípios geradores, né, da energia de matriz fóssil e energia renovável, né, tanto petróleo como qualquer matriz de geração, que a tributação do ICMS, que tem o fato gerador é gerar aquela riqueza, e na circulação você tributa a geração. O que acontece? No petróleo e na energia elétrica,
a Central de Minas Gerais perdeu muito com isso, a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e a Bacia Potiguar, a de Sergipe e a da Bahia também, porque tinha muita produção no litoral, a gente tem produção muito em terra e também no litoral, era o seguinte, que na hora de executar, assim, de realizar a transação, era cobrado no consumo. Então, São Paulo tinha 4 refinarias sem produzir nada na época, mas era um centro, né, industrial, grande consumo de energia. 65% da energia do país é consumida nos estados do sul, sudeste. Então, você tem um campo aqui em Rio do Fogo. Havia uma pressão do empresariado que arrendou a terra antes de regular para o preço não subir. Então, isso começou a pressionar a Cheste para criar a linha de transmissão para jogar do operador nacional. Quando jogava no operador nacional, automaticamente, quem mais consome é quem ganha, assim, recebe o tributo. Então, resultado, você gerou R$1.000 de tributo aqui em São Miguel de Gostoso, R$750 desses R$1.000 vão direto para São Paulo. Quem não sabe nem onde fica São Miguel de Gostoso, imagina os impactos que as comunidades, pescadores, agricultores, comunidades, né, quilombolas, né, as comunidades tradicionais, né, em vários municípios, vários distritos próximos, assentamentos, né, o pessoal ficou absolutamente sem nada. E a pressão para o prefeito é fazer a energia, olha, tem que gerar eletrificação, tem que gerar isso, tem que gerar... Quando é um assentamento distante de uma comunidade tradicional, tem que ter a escola da criança, tem que ter o posto de saúde, e tudo isso é uma pressão do gestor local. Então termina ficando numa situação, e ninguém mexe com essa tributação. Porque as bancadas que definem o Congresso Nacional, majoritariamente são as bancadas do Sul-Sudeste. Acabou. Então, se tem uma coisa que é causa pétrea, por mais que a gente tenha estudos sobre essa temática, a academia contribui para isso, mas é uma causa pétrea, você não vai mudar. Nós já perdemos em 80, no processo constituinte, essa batalha. Então, assim como nós perdemos Fernando Noronha para Pernambuco, daqui para Fernando Noronha é 360 quilômetros, de Recife é 520, mas todo turismo gerado lá, se fala tanto em turismo no Rio Grande do Norte, mas nós perdemos. Então, essa é a relação que nós temos. Então, vai ficando uma narrativa que é absorvida pela sociedade, que é sempre um mau negócio para a população. Né? Vai se cristalizando por vários fatores, também decorrente do nível de organização, e as empresas se apropriam dessa riqueza de maneira bastante desigual ao que fazem nas suas matérias. Né? Eu queria falar Não, gente. Capta a minha voz, uma voz misteriosa aí no vídeo. Assim, a gente percebe que tem um grande interesse do Estado, dos municípios para levantar, Julie. Vamos mais para não, para falar alto. Sim, porque um grande interesse. Levanta e fica aqui. Eu vou lá para frente. Eu estou uma arranhada. Há o interesse dos estados, né, do município. A gente teve presente agora uma audiência pública sobre as eólicas lá em Serra do Mel, e a gente viu a grande presença de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores. Então, assim, a gente sabe que tem interesse porque tem o ISS, né, que vai para a prefeitura, o ICMS, que vai para o Estado, e como a gente sabe que a antropologia é a ciência também dos contraditórios, quando a gente vai conversar com as pessoas na comunidade, existem aquelas que vão falar dos impactos das coisas negativas, e essas mesmas pessoas vão dizer também algumas coisas positivas, né? Porque na antropologia não tem generalização, não pode generalizar. Então tem gente que vai dizer, olha, minha filha, teve tudo isso de ruim, mas essa estrada aqui só foi calçada, o calçamento aqui só chegou por isso, aqui não tinha internet, aqui como é o caso de Queimado, não tinha internet, não tinha alguns lugares que tinha energia elétrica, que tinha água encanada. Então, foram coisas que para a comunidade é vista como um desenvolvimento por causa desses empreendimentos, mas que era o básico que o Estado negava a essas populações, né? Que não foi nada extraordinário. Eles entendem que meu filho, meu sobrinho, uma pessoa trabalhou na eólica, mas é uma coisa temporária, a população não tem a mão de obra qualificada, então eles ficam pouquíssimo tempo, não engajam, voltam para a pesca, às vezes perdem sua condição de segurado da pesca, porque muda, né, de ocupação, assinam uma carteira como trabalhadores. Então, assim, tem muitos impactos, mas ainda assim, algumas pessoas ainda vão dizer esses pontos positivos, assim, no senso comum, sempre vai aparecer, né, quando a gente vai nas entrevistas, algumas coisas vão aparecer como positivas. E lá do caso de Serra do Mel, me chamou muita atenção, que a população que se beneficiava, né, os chamados produtores, que recebiam esses royalties, estavam em conflito com a outra parte da população que era afetada, os agricultores.
né, e negando todos os impactos que academicamente a gente vem relatando, né, que a Fiocruz vem relatando, negando a síndrome da turbina, não sei se você sabe que é a partir do barulho, negando que não existia, dizendo que o mel estava produzindo mais, né, um grande conflito, eles explicando entre si, brigando, levando para a questão da posição política, né, várias questões, né, outros conflitos para além dos que já acontecem nesses conflitos territoriais, né, ainda os discursos políticos e com a presença, isso me chama a atenção, que é com a presença desses agentes públicos lá inflamando ainda mais essa situação. E aí as compensações ambientais, o recurso vai para o IDEMA, e aí o IDEMA não tem obrigação, não tem compromisso de como é que vai fazer essas compensações. E agora das offshores, que a PL da offshore que foi aprovada, prevê que esse recurso, como é um território da União, que vai para a União. E aí isso não está definido, os estados e municípios estão no conflito porque eles querem receber os impostos. Se for todo para a União, esse entusiasmo todo do estado e do município a gente vai ver por água abaixo. Parece muito difícil. Aí, na Suíça, o que aconteceu é que, obviamente, toda essa negociação tem as negociações locais, mas que estão presas dentro de um marco regulatório e tributário que é dado e que é difícil de negociar, porque se negocia no parlamento, nos parlamentos estaduais e federais. Na Suíça também teve esse caso. O Valais, como eu dizia, era uma região pobre e tinha pouco poder de negociação. E quem construiu o capital, eu disse que o capital era endógeno, porque era a Suíça na maioria, mas a Suíça é um estado federal e, na verdade, o capital vinha sobretudo das regiões urbanas, onde tem o maior interesse em produção energética, que são os polos de consumo. O São Paulo da Suíça, né? A Zurique, o que chamam o Planalto, né? O Planalto Industrial. Então, o capital, por exemplo... Essa região é na Suíça italiana, francesa ou alemã? Então, a parte mais rica é a parte da Suíça alemã. Alemã, Berna e... Então, os acionários, né, das barragens no início do século vinham de Zurique, vinham da Confederação, a empresa de trens, de ferroviárias, a empresa de ferroviária federal é proprietária de várias barragens, porque precisava dessa energia para operar os trens. E o poder de negociação dos municípios era pouco. Então, a negociação, embora cobraram royalties importantes para o padrão da época, era pouco em relação ao que se gerava como riqueza. Na renovação da concessão, aí o equilíbrio de poder mudou, porque a região se fortaleceu, os municípios se fortaleceram, o Valais se fortaleceu e cobrou, né, uma repartição tributária diferente. Que hoje, no mínimo, 40% que tem que ser em mão local do Estado. Então, talvez, hoje os municípios do Nordeste, o Estado não tem poder de negociação muito forte, mas talvez isso pode ser que mude. Mas na Suíça demorou 80 anos, né, para mudar. Animado. Não é animador. Não, é animador. Não, mas eu acho que teve um fato que mudou bastante, porque agora está começando a judicialização dessas negociações. Então, assim, a questão é assim, foi para um outro patamar. A emoção é mais intensa. Né? Então, assim, envolveu, inclusive, a CUT, né, que é uma entidade nacional, na questão de Serra do Mel, né, e que tem uma repercussão razoável. Né? Eu acho que, assim, criou um precedente também no caso de um senhor que ganhou, né, uma ação contra uma eólica, né? Não me lembro, já faz uns 2 anos, não foi assim. Mas eu acho que o que está acontecendo é essa questão da judicialização. Né? Mas o problema é que esse é um modo operante do Brasil, né? Que as coisas são judicializadas, aí resolvem pontualmente, dependendo do entendimento do juiz,
e de fato a gente não tem um marco teórico, um marco jurídico. E o que a gente está ouvindo, né, nessas reuniões do PEN, que é para o Planejamento Espacial Marinho, nesse debate da PL das eólicas, que eles estão construindo um marco legal, mas que não é para, assim, o que está nas entrelinhas é que não é para proteger as populações, os territórios, os interesses, é para criar segurança jurídica para os investidores. Então, assim, é tudo em prol de que seja um bom negócio, né, que eles invistam com tranquilidade, que o Brasil se desenvolva. A gente não ouve nos discursos, né? Inclusive, eles criam agendas, né, no mesmo dia, coincidindo no mesmo dia, um para as populações tradicionais e um para os empreendedores. Então a gente fica naquela, né, enquanto pesquisador se dividindo em que agenda vai participar, que versão a gente vai ouvir. E o discurso nesses ambientes que são para os investidores é esse. Quando a gente vai ouvir fala do IDEMA, do IPAMA, é toda voltada para os empreendedores. Né? Assim, é bem complicado a situação que a gente está e isso se reflete quando a gente vai ler a legislação, que não aparece em canto nenhum populações, povos, populações tradicionais, pescadores artesanais, né? Como é que vai construir usinas eólicas dentro do mar e essas pessoas são apagadas, né, da lei, são propositalmente invisibilizadas. É bem complicado. Aí eu acho que só judicializar não resolve. É como o caso, né, levando para esse pessoal local, que a Patrícia está falando, é o caso Chucuru, né? Foi uma situação que ganhou, mas os demais. E eu acho que, assim, aqui no Rio Grande do Norte, a gente está tendo um pouco mais de segurança nos territórios, justamente por causa dos processos de emergência dos territórios, né? Emergência étnica, né? E aí existe um pouco mais de resistência das pessoas perante isso, né? E aí elas estão tendo uma outra visão de relação com o território, então está sendo mais difícil entrar, mais difícil não, mas tipo assim, as pessoas estão começando a ter essa consciência, né? E aí é um pouco mais difícil entrar no território por causa disso. Mas não que seja difícil, mas um pouco Mas mais a gente ia até nos eventos, aquele evento da cartografia social que Jubi organizou, a gente percebeu como era diferente a organização dos quilombolas e dos indígenas e das comunidades que pescam. Né? Os quilombolas têm um histórico de organização, os indígenas têm um histórico de organização. E os pescadores ainda estão muito fragilizados, né? A gente está começando a organização social. Então, já estão sofrendo há muitos anos, mais de 10 anos no território, com as torres de território, né, torres terrestres, e agora vão ser com as marinhas. E a oficina lá em Coqueiros também falou muito sobre isso, que as mulheres da pesca falavam até sobre os homens que chegavam no território, e aí tem um índice muito grande de doenças sexualmente transmissíveis, de gravidez na adolescência, e eles estão passando por isso há muito tempo. E essa luta é muito invisibilizada ainda, infelizmente. As falas foram muito tocantes. A gente está até na discussão de uma produção de um boletim que vai sair essas falas dela, mas eu acho que elas são realmente muito invisibilizadas nesse processo de território e tudo mais, que é bem diferente dos quilombolas e dos indígenas, né? Não, eu acho que a questão, assim, falta um marco legal, mas a legislação tem. Se a gente procurar, tem legislação. Não é. Só que o problema não está sendo aplicado, né? Realmente. João, você queria falar alguma coisa? Eu queria só comentar. Vem pra cá. Esse povo é tímido. Eu acho só interessante, né, o livro da pesquisa, também se propõe essa comparativa, para pensar um pouco como esses projetos eles se relacionam com o território. Ou até melhor, né? Por exemplo, como empresas de energia, na maioria multinacionais, com presenças em diversos países, enxergam os territórios. Como eles enxergam, mesmo a região lá, assim, uma região rural da Suíça, mas como eles enxergam o território na Europa, num país no oeste da Europa, como eles enxergam o território no Rio Grande do Norte, na Colômbia, e principalmente como as elites, tanto nacionais como os locais, eles vão aceitando essas negociações. Porque o que acontece é uma negociação. Então você tem um contexto, você tem um contexto, mesmo que baixos, mas que você ainda aceita bons royalties, uma troca e depois renova. E você tem outro contexto, como a gente conhece, né? Patrícia, Augusto, que também acompanha bastante. Você tem elites que aceitam um troco de bala. Então a gente vai aceitar essa parte pequenininha aqui e vai aprovar e passar o projeto. E aí tudo isso para tudo, né? Tanto de energia,
quanto na agricultura, quanto na pecuária. Então você aceita essas pequenas condições, esse troco, deixa os projetos. Você tem empresas que realmente só querem o lucro, só querem essa segurança mesmo do investidor, que não interessa se eu vou causar devastação, só quero passar com lucro. Então acho interessante como uma pesquisa, né, na Colômbia, que você tem esse levante da população, esse levante de organização, de âmbitos ambientais, como a colega tinha falado, e você tem o caso da Suíça, que você já tem uma estruturação. Isso vale pensar, né, tanto como as elites locais, como essas empresas enxergam esses territórios, que estão em locais diferentes, geograficamente, mas que estão sob a influência de um capital diferente, financeiro, político, social, colonizador ou não, de interesses políticos diferentes, tanto pelos polos locais, da Colômbia, mas também pelos polos internacionais, que também possuem capital nas empresas. Falar em capital internacional é isso, as empresas, a EDF, a Voltaire, a Neoenergia, a Iberdrola espanhola, né? Esse conceito de pós-colonial se encaixa totalmente na nossa pesquisa sobre essa produção de energia. São toda a descrição, assim, exemplo prático do que a gente vivencia aqui. Mas o capitalismo não gosta de barulho, e não gosta de movimentos sociais. Quanto né? mais tranquilidade, melhor. Pois é. Então, assim, quando começa a ficar agitado, né? Então isso mancha né? Quando tem muitos impactos, quando tem né? uma publicização desses impactos negativos, isso começa a manchar a imagem das empresas. Eu acho que a palavra que ele usou foi a palavra compensação. E eu acho que eles usam justamente isso, as compensações. Eu lembro de uma audiência pública lá em Queimadas, acho que perto de Currais Novos, que eu sou tímida. E aí a fala da pessoa que foi representar a empresa foi justamente a assistência social, né? Para trazer esse viés mais humanizado. E aí ela falou, a gente está passando por tudo isso, uma pessoa quilombola lá de Queimadas. A gente está sem dormir, nossas sistemas estão quebrando. E aí a assistência social, mas a gente trouxe compensações. Nós geramos um programa de empregabilidade de formação para os jovens, nós trouxemos isso, aquilo. Então, a pessoa não dormir. Compensação não é reparação, né? Eu acho que foi uma das falas que ele falou. E aí as compensações são meio que as mesmas, só que em contextos diferentes, né? E eu acho que é isso que eles usam para calar meio que a boca das pessoas dessas comunidades e que estão sendo afetadas, meio que dessa forma, com essas compensações. E aí eles usam essas palavras bonitas e tentam humanizar esse processo, né? Falar em compensação, muitas vezes quando não tem distribuição equitativa. Outra vocabulário generalizado é a justiça, né? Se você tem uma distribuição equitativa, não precisa de compensação. E assim, essas compensações são ridículas, né? Porque você tem uma empresa que destrói o meio ambiente e vai dar aula de educação ambiental, é uma coisa meio paradoxal. E ainda serve de forma de tentar conquistar as lideranças, né? Porque a gente vê que às vezes eles fazem como se fosse uma benfeitoria, né? Uma dádiva que estão levando para o território, aquela coisa, e tenta criar mesmo aquela ideia de que é algo bom e às vezes isso impede. Aconteceu no meu campo, né? De pessoas que falam, não, sobre essa empresa eu não posso falar porque quando é tal período a gente faz aqui uma festa, tem uma coisa e eles patrocinam, então não posso falar deles. Eu posso falar esse outro empreendimento que vai chegar, mas esse que está aqui eu não vou falar. Então, de fato, isso acontece, né? Essa barganha, inclusive, com as lideranças. Tem uma disputa aqui. Um fator que está presente nessa relação é que a invisibilidade, né? Tem uma coisa acontecendo nesse local aqui, só quem sabe é quem está aqui. Aí tem algo acontecendo no vizinho, o vizinho não sabe. Então, tem conflitos que acontecem que a gente sequer se dá conta. Por exemplo, quando você tem
essa forma de você ter até a compensação da cidade para o proprietário e não para uma associação de pessoas que estão envolvidas, em vez de ser 80 famílias, é uma família só. É o dono da terra que vai... E muitas vezes você tem situação que caberia aquela coletividade. Mas então, aí você passa a brigar o dono da terra com os colonos. Passa a ter uma briga quase que invisível e ninguém se dá conta. Né? Outra coisa é com as pequenas prefeituras em relação, por exemplo, Parazinho e João Câmara. Tem esse campo imenso, né, desde 20 anos atrás. O que é que fica disputando? Já que o campo é no Limão, depois de Queimata, que já é Parazinho, então João Câmara, como a sede da empresa está lá, a subsede, então o tributo do ISS, o que é que vem o ISS? É o borracheiro que conserta o pneu do carro que cura, entendeu? Os serviços são mínimos, é um serviço de... É um supra-sumo do restinho. É isso que vai ficar o conflito de um prefeito com o outro. Aí a cidade onde sediou, parte daquela produção não está sendo nem no território dela, no vizinho, termina porque se sediou lá a empresa, pela situação geográfica de ser o polo de uma região, que é uma relação radial. Né? Então termina e as pessoas não sabem que existem esses conflitos. Sequer um prefeito de outro sabe que existe esse conflito muitas vezes, entendeu? Então essa invisibilidade termina permitindo que as injustiças fiquem perdurando, porque sequer o povo, para fazer barulho, para fazer zoado, tem que saber, entendeu? Então, como ela não sabe, então vai ficar na tranquilidade que a empresa quer. Ninguém sabe. Está muito presente no dia a dia disso. Então, se não tem mais ninguém querendo se manifestar, a gente vai agradecer o Cristão pela eletrização da tarde e a gente espera rever em breve para novas pesquisas aqui no Rio Grande do Norte, seja como turismo ou energias. Obrigada. Você vai esquecer só Quando é que tá? Calma,